Agora sim, nós vamos falar da síndrome inflamatória. Deu certo o contato com a doutora Amélia. Agora ela sim, ela nos ouve. Doutora Amélia, boa tarde. Obrigado por atender o Jornal do Piauí. Boa tarde para a senhora. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde a Joelson. Falando um pouco da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, na realidade é uma situação que essa síndrome ela surgiu em relação com o advento do coronavírus. Então, assim, essa síndrome ela tem sido, desde maio de 2020, ela foi estimulada a nível dos países que vivem as pandemias, inclusive o Brasil. E nós já fizemos, assim, uma divulgação a nível de estado do Piauí e nós estamos hoje com 10 casos registrados. Esses 10 casos nós já temos 4 casos confirmados no Piauí, 3 confirmados no Maranhão, 1 descartado no Piauí e no Maranhão, e nós temos um caso ainda que está em investigação. Então, assim, é uma síndrome que a gente tem que se preocupar, que ela realmente é comum em criança e aí se confundiu com outras síndromes, mas como ela também pode surgir em várias outras, até 19 anos de idade, a gente chama a atenção porque os sinais e sintomas, eles são inclusos no Covid. Geralmente é febre, uma dor no corpo, mas a síndrome ela traz algo diferente, que é a conjuntivite e que é também a história das manchas na pele. Então, essa é uma chamada de atenção. Hoje, a nível de Piauí, nós temos 10 casos, mas os casos estão na faixa etária de 1 a 13 anos de idade. Então, é um alerta para os profissionais de saúde, as crianças sentindo esses sinais e sintomas, que busquem as unidades de saúde que não façam a automedicação. Porque vários exames são necessários, exames dos mais complexos aos mais comuns, que é um simples hemograma, a gente pode ter essa visão. Mas a síndrome também traz complicações e uma delas são as cardiovasculares. As crianças podem ter um comprometimento cardíaco. Então a gente precisa ficar alerta em relação ao possivelmente Covid, mas também, principalmente as pessoas até 18 anos, os adolescentes, crianças e adolescentes, vocês precisam ficar atentos, os familiares, em relação a isso. E a gente chama a atenção assim, a nossa grande preocupação se as aulas realmente retornassem. Porque essa é a preocupação, porque os cuidados são os cuidados que se tem em relação ao Covid. A máscara, que ela pode ser também uma transmissão nasofaringiana, a máscara, são os cuidados higiênicos. Então, assim, é preciso ficar bem atento, bem alerta em relação a estes sinais e sintomas. Doutora, eu gostaria muito que a senhora falasse um pouquinho para nós sobre essa questão. Nós estamos aqui com uma dúvida. Nós estamos falando de uma doença que afeta exclusivamente crianças, exclusivamente pessoas com baixa idade, e é uma doença mortal? Não, eu não estou ouvindo. Ela não consegue nos escutar. Não estou ouvindo. Ela não consegue ouvir. Não vamos agradecer a doutora Amélia. Pode falar. Você consegue ouvir, doutora? Pode falar, pode falar. Essa doença, ela é uma Estou doença ouvindo. para jovens, para crianças? Ela afeta pessoas com menos idade? E ela é gravíssima a ponto de levar à morte, por exemplo? Na realidade, os outros países, por exemplo, Estados Unidos, que foi um dos primeiros países a descobrir a síndrome, porque foi com o advento do coronavírus. Consequentemente, eles observaram que ela se assemelhava a outras síndromes, mas na realidade, o que diferencia é a história das manchas, principalmente nas mãos e nos pés, e a conjuntivite e a dor abdominal intensa. Então, assim, ela pode levar à morte se você não se fizer um diagnóstico precoce. E uma as primeiras complicações são as complicações no coração, complicações cardiovasculares e também uma possível complicação
disfunção renal. Então, ela mata, mas a gente, fazendo o diagnóstico precoce, na realidade, tem 100% de probabilidade de evolução para a cura. Agradecer a senhora, doutora Amélia. Muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal do Piauí. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, estamos à disposição.